Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre cinética química. Bem-vindo ao canal. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cinética química. Cinética química, ela lembra a física do primeiro ano que calculava a velocidade média dos veículos, mas nós vamos calcular a velocidade média das reações. Como é que se calcula isso? Então a gente sempre tem uma massa, uma quantidade de mols ou uma quantidade em gramas, dividido pelo tempo, sempre em módulo, quer dizer, se for uma reação de decomposição não vai dar negativo, a gente sempre vai usar um valor positivo dela. Então sempre a quantidade de massa ou a quantidade de mols dividido pelo tempo que demorou a reação. Tempo final menos tempo inicial, massa final menos massa inicial. Para que uma reação aconteça, tem que ter colisões, né? Toda colisão gera uma reação? Não necessariamente. Não é porque os reagentes estão colidindo que vai acontecer uma reação. Então a gente tem que ter alguns critérios que são importantes. Primeiro, tem que ter uma energia suficiente. Tem que ter uma orientação, né? Essa orientação tem que ser favorável para que ocorra a reação. Então tem que ter energia suficiente. E o produto formado, ele tem que ser mais estável que os reagentes, né? Se ele não for mais estável, a reação não vai acontecer. Então, uma das melhores formas de reação é o estado gasoso, porque as partículas têm muita energia e provavelmente as colisões vão ser efetivas. Agora, um estado que, por exemplo, é difícil, estado sólido. Se eu colocar dois sólidos para reagir, eu vou ficar batendo eles lá e provavelmente não vai acontecer, porque não é o estado de agregação ideal para uma reação. Então, melhor que se eles fossem gasosos. Tem mais energia e o produto, quando ele é diferente do inicial, do reagente, tem mais estabilidade, provavelmente a reação vai acontecer. Aí a gente teve uma colisão efetiva. Um exemplo aqui, ó, gás hidrogênio que reage com gás cloro. Então a gente primeiro tem o rompimento das ligações. Onde que vai acontecer isso? Lá no que a gente vai chamar de complexo ativado, que depois a gente vai explicar esse meio termo. Então, rompe-se a ligação de hidrogênio com hidrogênio, rompe-se a ligação de cloro com cloro, e aí a gente tem a formação de duas moléculas de HCl. Então, essa reação, o produto formado, que é o HCl, é mais estável que o gás hidrogênio e o gás cloro, senão não ocorreria. Eles têm energia suficiente, eu tenho uma colisão efetiva. O complexo ativado que eu falei agora há pouco é essa fase intermediária. Então, eu tenho o hidrogênio com outro hidrogênio, o cloro com cloro. Esses são os reagentes. Aí, no meio da reação, eu tenho o complexo ativado, que está rompendo as ligações hidrogênio-hidrogênio, cloro-cloro, e formando novas ligações. Hidrogênio-cloro, hidrogênio-cloro. Para que isso ocorra, os reagentes têm que ter uma energia mínima necessária. Essa é a chamada energia de ativação. Tendo essa energia de ativação, ele chega ao produto. Então, nesse processo aí, o complexo ativado é uma fase intermediária, uma fase instável. Não é o reagente mais, mas também não é o produto. Eles estão rompendo as ligações reagente dos reagentes e estão formando as novas ligações do produto. Esse é um exemplo de curva de reação. Eu tenho energia de um lado, o caminho da reação. O reagente, aí eu tenho o complexo ativado ali, ó, a energia de ativação que os reagentes têm que ter, e tem o produto final ali. Essa reação, por exemplo, é uma reação exotérmica. Por quê? Porque tem mais energia nos reagentes do que nos produtos. E o caminho da reação a gente percebe que tem um meio que é a energia de ativação lá, que é o salto que aparece no gráfico. Os reagentes têm que ter essa energia para que a reação aconteça. Quais são os fatores que alteram a velocidade da reação? Então, primeiro, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido vai acontecer a reação. Um bom exemplo é o sonrisal e o eno, né? O sonrisal é um comprimido, ele vai dissolvendo de fora para dentro, então vai demorar um tempo. Agora o eno já está todo em pó, então a reação, quando bate na água, é muito mais rápido. Então por quê? Tem a área de contato maior, a superfície de contato é maior, né? Algumas vezes a gente ouve falar, por exemplo, vai fazer o miojo, quebra o miojo, por quê? Porque se eu quebrar, vai aumentar a área de contato, e mais rápido vai ser a cocção do alimento, ou mais rápido vai ser fazer com que o alimento se
processe e chegue ao estado pronto. Outro fator é a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação. Vamos lembrar lá na física que física fala que temperatura é grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de choque, porque as moléculas estão mais agitadas, elas se movimentam mais. Aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Normalmente a gente procura, em casa, por exemplo, a gente diminui a velocidade da reação como? Colocando os alimentos na geladeira. Por quê? A gente diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação, aí faz com que o alimento dure por mais tempo. Agora, se eu quero que um processo aconteça um tempo menor, eu vou aumentar a temperatura, porque vai fazer com que a reação se processe mais rapidamente. Outro fator é a concentração dos reagentes. Quanto maior for a quantidade de átomos ou partículas dentro de um sistema, mais choques vão acontecer, mais rápida a reação, né? Então, vou pegar o mesmo exemplo dos alimentos. Embalagem a vácuo duram mais por quê? Porque eu tenho menos quantidade de oxigênio. Menor quantidade de oxigênio vai fazer com que a reação se processe mais lentamente. Agora, se eu quero fazer com que uma reação se processe mais rapidamente, eu aumento a concentração dos reagentes. Então, por exemplo, seu pai fala, vai lá e abana a churrasqueira. Por que vai pegar fogo mais rápido? Porque eu vou fornecer oxigênio, eu vou aumentar a concentração de oxigênio na queima, fazendo com que a reação se processe mais rápido. Então, esse é um exemplo de concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, mais rápida é a reação. Um outro fator é a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu forço com que as partículas fiquem mais próximas, né? E que elas tenham mais choques. E também tem uma elevação da temperatura. Então, aumentei a pressão, diminui o volume, aumenta a concentração dos reagentes nos choques, e aí a reação vai se processar mais rapidamente. Uma pergunta que sempre fala, por que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão? Porque quanto maior a temperatura, também é maior quanto maior a pressão, também maior é a temperatura. Isso faz com que as reações se processem mais rapidamente. Um outro fator que é muito importante é a luz, né? A luz, ela acelera as reações, por exemplo, de decomposição, por exemplo, a fotólise. Toda lise é uma quebra na química, e as reações que sofrem fotólise vão ser aceleradas pela presença da luz. Então a luz vai lá e quebra as moléculas, né? Por exemplo, alguns medicamentos a gente ouve, vem em vidro âmbar porque é para ficar fora da presença de luz. Porque a luz vai fazer com que a reação de decomposição do medicamento seja mais rápida. Então, se deixou na presença de luz, acelera a reação também. Catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação sem sofrer alteração, tanto qualitativa nem quantitativa, ou seja, não altera a quantidade de produto e nem a qualidade do produto. O que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. A gente fala que o catalisador é o cupido da reação. Ele vai lá, junta os reagentes, diminui a energia de ativação e depois ele não faz parte do produto final. Então ele só serviu para diminuir a energia de ativação e fez com que a reação aconteça mais rápido. Na indústria a gente, por exemplo, tem tintas catalisadas que secam mais rapidamente com a presença do catalisador. Em vários processos químicos usa-se catalisador para diminuir o tempo de reação. Um exemplo de cálculo de velocidade média. Então eu tenho lá a revelação das imagens fotográficas no filme, é um processo relacionado à cinética química da redução de sais de prata por um revelador. A tabela a seguir relaciona o tempo da revelação de um certo filme usado no revelador D76. Então ele fala, calcule a velocidade média da revelação no intervalo entre 7 e 10 minutos. Então, 10 menos 7 eu tenho 3 minutos. O número de mols eu tinha 22 e foi para 18. Então eu tenho 22 menos 18, 10 menos 7. Eu vou ter 4 sobre 3, que vai dar uma velocidade média de 1,33 mols por minuto. Bem simples esse exercício. Um outro exercício de aplicação para analisar o gráfico. Então, o que eu tenho? Eu tenho no eixo energia e no outro eixo caminho da reação. A reação representada é endotérmica ou exotérmica? Ela é exotérmica, porque eu tenho mais energia nos reagentes do que nos produtos.
né? O Z ali, ó, é a diferença entre a quantidade de energia que tinha nos reagentes com a quantidade de energia que tem nos produtos. Então é uma reação exotérmica. Qual das reações é catalisada? Justifique sua escolha. Então eu tenho a A e a B. A energia de ativação está lá em cima, né? E a B, a energia de ativação é menor. Portanto, a B é a catalisada. Por quê? Porque diminuiu a energia de ativação. Então B representa a reação catalisada. Muito bem, espero que tenham gostado da aula. Gostou? Se inscreve no canal e dá um like. Até a próxima. Abraços.